Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Como é bom, realmente, como é bom poder nos encontrar novamente e compartilharmos um pouco do Evangelho restaurado de nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 117 e 118. Aqui em Doutrina e Convênio, seção 117, é uma revelação a William Mark, Neil Whitney e Oliver Granger. William Mark e Neil Whitney, eles ficaram responsáveis pelas propriedades de Joseph e da igreja também, em Kirtland. O senhor havia ordenado a eles que se desfizessem daquelas propriedades e que pudessem ir para Far West. E um grande grupo de santos partiu para Far West, mas eles permaneceram lá. O irmão Oliver Grange foi até o condado de Jackson, e lá ele conversou com um profeta e relatou como estavam as coisas em Kirtland. E então o profeta recebeu esta revelação, que é a seção 117. Olha o que o Senhor fala para os irmãos William Mark e Neil K. Whitney, no versículo 2. Que acordem e se ergam e prossigam e não se demorem, porque o Senhor ordena. Então o Senhor queria que aquelas propriedades fossem resolvidos os assuntos daquelas propriedades vendidas, enfim, e que eles pudessem seguir para o condado de Jackson. Mas o que eu achei interessante é o senhor falar acorde, e eu fiquei pensando assim, será que às vezes eu estou meio adormecido no Evangelho e que tenho que levar um chacoalhão assim do Senhor, acorda, André. E eu fiquei pensando nisso, né? Será que você precisa também, às vezes, de um chacoalhão? Assim, acorda! Queridas irmãs, queridos irmãos, foi exatamente isso que o Senhor falou para esses dois irmãos. E mais, no versículo 7, o Senhor fala assim para eles, que não cobiçais aquilo que é apenas uma gota e negligenciais assuntos de maior importância. Eles tinham preocupações com aquelas propriedades, mas o Senhor disse, olha, isso é só uma gota. Não se preocupa com isto. E muitas vezes na nossa vida, nós damos tanta importância para as gotas e esquecemos a visão mais ampla que o Senhor nos dá. E é isso que o Senhor estava falando para eles. Olha, vocês estão se preocupando com uma gota. Vai, segue logo o que eu estou te mandando, né? E eles rapidamente resolveram os seus negócios e partiram. Mas o Senhor também fez uma outra advertência a Neil K. Whitney. No versículo 11, o Senhor fala assim, que meu servo Neil K. Whitney se envergonhe do bando dos Nicolaitas e de todas as suas abominações secretas e de toda a sua pequenez de alma perante mim. Bom, quem eram os Nicolaitas? Em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 6 e 15, eles são, capítulo 2, versículos 6 e 15, eles são mencionados. Eram membros da igreja, naquela ocasião, lá, quando foi escrito Apocalipse, que eles queriam pertencer à igreja, mas não queriam seguir as orientações dos profetas, dos apóstolos. Eles queriam, entre outras coisas, ter liberdade sexual. Eles introduziram na igreja a idolatria. E então eles foram chamados bastante atenção pelo Senhor. Por que o irmão Whitney foi advertido do Senhor para que ele se envergonhasse do bando dos Nicolaitas? Porque existiam muitos dissidentes lá em Kirtland, pessoas que haviam apostatado.
E o Senhor estava falando para o Whitney ter muito cuidado em se associar a essas pessoas. E observe que o Senhor fala das pessoas que são dissidentes e das pessoas que apostam, que se tornam apóstatas, que deveriam se envergonhar de todas as suas abominações secretas e de toda a sua pequenez de alma perante mim. Todo aquele que aceita o Evangelho de Jesus Cristo e depois se torna um dissidente, se afasta, se torna um apóstata, o Senhor se refere a essas pessoas com pequenez de alma. E este irmão Whitney foi advertido para ter muito cuidado quando se associasse a essas pessoas. Na verdade, ele devia de deixá-los e ir para o condado de Jackson. Continuando, no versículos 12 até 15, o Senhor fala do irmão Oliver Granger. Oliver Granger, ele foi designado pelo profeta para retornar a Kirtland e cuidar do templo, das propriedades e pagar as dívidas, se desfazer daquelas propriedades, né? Diz assim no versículo 12: E também vos digo, lembro-me de meu servo Oliver Granger. Eis que em verdade lhe digo que seu nome será conservado em lembrança sagrada de geração em geração, para todos sempre, diz o Senhor. Interessante, hein? Você lembra de ouvir histórias de Oliver Granger? Não. Ele era um homem comum, um homem que não tinha muito reconhecimento, vamos dizer assim, né? Uma pessoa simples. Olha o que fala o Senhor no versículo 13. Portanto, que pleitei sinceramente a redenção da primeira presidência da minha igreja, diz o Senhor. E quando ele cair, tornará a erguer-se, pois seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento, diz o Senhor. Olha que interessante isso. O Senhor o mandou para uma missão que muito difícil dele cumprir, porque as pessoas daquela região de que havia expulsado os santos do estado, de todo o estado, e na verdade eles saíram para o Missouri, né? E o que aconteceu? As propriedades que a igreja tinha lá, dificilmente ele conseguiria fazer alguns negócios e poderia fracassar nisso. Mas o Senhor disse assim, que aceitava o sacrifício dele. Muitas vezes, eu e vocês, nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, se eu fizer algo de sucesso, então terei sucesso. Olha como a visão do Senhor é diferente. Ele fala assim, eu olhei o teu sacrifício. E aqui, esse sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento. Então seria mais importante do que o sucesso que ele obtivesse com aquela tarefa. Nós temos, e no versículo 15 fala assim, portanto, que nenhum homem despreze meu servo Oliver Granger, mas que as bênçãos de meu povo estejam com ele para todos sempre. O presidente Boyd K. Packer, certa vez citando o irmão Oliver Granger, disse o seguinte, abre aspas, Oliver Granger era um homem muito comum. Ele era quase totalmente cego, tendo perdido a visão por causa do frio e da exposição ao frio. A primeira presidência o descreveu como um homem da mais estrita integridade e virtude moral e, enfim, ser um homem de Deus. Quando os santos foram expulsos de Kirtland, Ohio, em uma cena que se repetiria em Independence, Far West e em Nauvoo, Oliver foi deixado para trás para vender suas propriedades pelo pouco que pudesse. Não havia muita chance dele ter sucesso, e realmente ele não conseguiu. O Senhor não esperava que Oliver fosse perfeito, talvez nem mesmo tivesse sucesso. Quando ele cair, ele se levantará novamente, porque seu sacrifício será mais sagrado para mim do que o seu crescimento, diz o Senhor. Nem sempre podemos esperar ter sucesso,
mas devemos ter o melhor, tentar o melhor que pudermos. Hoje cumprimos a profecia de que o nome de Oliver Granger será mantido em memória sagrada de geração em geração para todo sempre. Ele não era um grande homem em termos do mundo. Não obstante, o Senhor disse que nenhum homem despreze meu servo Oliver Granger, mas que as bênçãos estejam com ele para todo sempre. Que ninguém subestime o poder da fé nos santos dos últimos dias comuns. Fim da citação. Talvez eu e você não sejamos nenhum membro proeminente da igreja e talvez não tenhamos nenhum cargo destacado. Talvez não sejamos pessoas populares, nem entre os membros da igreja, que se destacam. E muito provavelmente sejamos apenas pessoas comuns. Mas quando pessoas comuns vivem o Evangelho, elas são lembradas pelo Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o mundo corre, luta para ter, as pessoas lutam para ter a aprovação do mundo. Mas nós lutamos para ter a aprovação do Salvador Jesus Cristo. Que possamos continuar firmes neste empenho de ter nossa vida aprovada pelo Salvador. Que possamos viver o Evangelho no dia a dia com nossa família, com nossos amigos. É isso que o Senhor pede de nós. E como é bom ouvir essa experiência de Oliver Granger. Maravilhoso, não é? Nos dá ânimo, coragem de ir em frente. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Bom, continuando no capítulo 118, o Senhor ele mostra sua vontade concernente ao quórum dos 12. 4 dos apóstolos haviam apostatado e excomungado. E o Senhor então chama outros irmãos para ocuparem seu lugar. No versículo 6 diz que os irmãos são John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff e William Richards. Eles foram chamados para ocupar aquelas vagas no quórum dos 12. Interessante que John Taylor e Wilford Woodruff mais tarde se tornaram presidentes da igreja com o passar dos anos. O que eu gostaria de destacar aqui é o versículo 5, que diz assim: que se despeçam, falando dos 12, né? Que os 12 deveriam partir em missão, que se despeçam de meus santos da cidade de Faroeste, no dia 26 de abril próximo, no local onde será construída a minha casa, diz o Senhor. Interessante que nesta época, em Faroeste, os santos ainda não haviam sido expulsos, existia paz naquela região. E o que aconteceu? O Senhor, através de seu profeta, deu uma ordem, deu um comando, uma profecia foi feita. No dia 26 de abril do ano seguinte, 1839, Joseph estava preso injustamente, sendo perseguido. Olha o que acontece, os apóstolos então se viram diante de um dilema. Devemos partir para a missão, ir lá em Faroeste, colocar a pedra de alicerce da edificação do templo que lá deveria ser construído. E então eles tomaram essa decisão de ir. Muito interessante que as pessoas que viviam na região comentaram, falaram, pregaram que muitas das profecias de Joseph poderiam ser cumpridas, mas esta eles iriam garantir que não se realizasse. E então, com o risco da própria vida, os 12 tomaram a decisão de seguir a ordem do Senhor. E então, no dia 26 de abril de 1839, pouco depois da meia-noite, um pequeno grupo de irmãos chegaram a Faroeste e fizeram um conselho, reuniram-se no local do terreno do templo, colocaram uma pedra, eles vieram com um carroção, colocaram uma pedra de esquina. Nesta mesma madrugada, Wilford Woodruff foi
ordenado um apóstolo do Senhor. Depois se despediram e se prepararam e partiram para ir para suas missões. Alguns deles foram à casa de alguns membros da igreja que ainda residiam naquela região e se despediram deles antes da missão. Que coisa extraordinária, né? Eu sou muito, muito grato por viver neste dia em que nós temos apóstolos vivos do Senhor, testemunhas especiais que testificam do Salvador, que nos enche o coração com suas mensagens de paz e verdades puras do Evangelho. Como é bom viver numa época em que temos profetas e apóstolos vivos. E eu deixo esta mensagem com meu amor por vocês, com o seguinte desafio: que possamos olhar a nossa vida e ver se nós estamos procurando pequenas gotas e dando importância para pequenas gotas e esquecendo da vastidão de coisas importantes e essenciais que o Senhor tem designado para nós. E eu deixo esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.